Então vou já começar aqui, Wilson. Olha, muito bem-vindo, obrigado por teres aceitado o convite. Eu que agradeço. Opa, houve aqui um pequeno imprevisto, contratempo, a gente tinha marcado no outro dia, depois eu não apareci, então a culpa foi minha. Olha, correu tudo bem. Olha, Wilson, eu estou a pensar começar isto aqui e ir-me embora tomar um café, porque eu sei que tu vais destruir isto tudo. Então eu só estou cá a fazer figurante. Mas eu preciso de você. Você é um ótimo entrevistador e um bom marqueteiro também. Obrigado. Olha, Wilson, o pessoal, a maior parte já te conhece, mas para quem não te conhece, consegues-te apresentar e partilhar aí um bocadinho a tua história? Sim. Eu sou o Wilson Cesário, eu sou formador na área do coaching, da PNL, inteligência emocional, sempre aplicado em vendas. Desde os 13 anos de idade, essa é a minha paixão, e há 7 anos, 100% dedicado ao imobiliário. Então, meu objetivo é ajudar o consultor imobiliário, eu tenho uma missão, a minha missão é ajudar o consultor imobiliário a alcançar a missão dele. Então, eu falo para o consultor o seguinte, a minha missão é fazer a sua missão dar certo. Impecável. Então, impecável. esse é basicamente o meu trabalho. E eu cheguei aqui em Portugal em 2016, né? Então, assim que eu cheguei aqui no país, eu tive a oportunidade, então, de conhecer o mercado imobiliário e, então, de lá para cá, atuando sempre na área de formação, sempre apoiando o consultor e as agências para que eles possam faturar mais. Yeah. Eu encontrei-te no Instagram, a gente conheceu-se através de lá, já não sei porquê. Eu acho que foi alguém que te marcou, uma coisa assim. Eu fiquei, olha que interessante, tipo um brasileiro aqui no mercado imobiliário, dar-se muito bem a só apresentações e palestras e não sei o quê nas imobiliárias, e eu, espetáculo. E a primeira coisa que eu pensei foi, se eu tivesse esta oratória, eu só fazia stories. Eu nem fazia feed, não fazia nada. Estava o dia todo a fazer stories. Mas eu acompanho seus vídeos estão impecáveis, pá, fogo. Faço o melhor que posso. Olha, tá mesmo muito bom. Porque você me falou isso uma vez, eu fico isso na cabeça, mas eu fico assistindo seus vídeos, eu falo, o vídeo do Bruno é perfeito, pá, bem, é claro, é transparente, é direto, um vídeo maravilhoso, pá. Mais ou menos. Eu não gosto muito, tipo, de fazer os vídeos. Eu acho que também é importante a gente ter prazer naquilo que faz, não é? Sim. Isso é muito importante. E diz-me uma coisa, eu fiquei logo, entrei no teu Instagram e fiquei com dúvida. Tipo, tu já trabalhavas no imobiliário no Brasil? Já trabalhavas com PNL no Brasil? Sim. Ou foi algo que começaste a trabalhar aqui? Sim, eu comecei praticamente em 2009, né? Então eu trabalhava com coaching, eu dei várias formações em coaching e também em PNL. Mas aí eu trouxe esse conteúdo para a área de vendas, que é uma área específica, uma área que necessita muito dessa melhoria, não só a nível de produtividade, mas a nível de comunicação. E lá no Brasil eu fazia formações para Shell, para Móbil, para o Boticário e outras grandes empresas que me contratavam. O Boticário, por exemplo, eu cheguei a fazer 36 formações. Então, ou seja, aí quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha esse know-how praticamente. Eu não trabalhava com as imobiliárias. Então, foi uma coisa que nós começamos aqui a desenvolver esse trabalho. Porque calhou Até mesmo por quê? Porque, repara, o meu objetivo com a formação do PNL em vendas, por exemplo, é facilitar o relacionamento, o networking. Eu acredito na venda por relacionamento. Sabe, eu acredito no networking, na venda a longo prazo, eu acredito no acompanhamento, no follow-up. Então, ou seja, isso tudo é muito importante para o imobiliário. Então, o meu discurso meio que encaixou como a mão na luva dentro do segmento imobiliário. Então, quando eu conheci esse segmento, de fato, eu pude trazer a minha contribuição. E o mercado, então, já foram 254 formações até agora. 254 formações, tirando 2 anos de Covid, que eu não atuei no mercado imobiliário. Então, dos 6, 7 anos mais ou menos, né? Vai fazer 7 anos agora, que eu tô aqui, tira 2, então praticamente quase 5 anos aí, né? Focado, 254 formações até agora. Então, um período de Covid para ti foi difícil? O período de Covid foi o pior da minha vida em termos a nível profissional. É porque, repara, 3 coisas que eu adoro, né? Primeiro, estar com as pessoas. Estar com muitas pessoas em sala. E o Covid, então, tirou essa possibilidade. Segunda coisa que eu gosto muito de viajar, né? Então, filho de caminhonista, então eu adoro estrada também, gosto de viajar, então aproveito que o meu trabalho me proporciona isso. Então, eu não tinha minhas viagens, não tinha as minhas turmas, consequentemente não tinha rentabilidade, eu tinha uma empresa para gerir, tinha contas para pagar, então, ou seja, foi um período muito difícil, eu tive que aprender muito, foi nessa altura que eu aprendi um pouco que eu sei de marketing digital, né? Marketing de conteúdo, e por aí vai, então consegui estruturar ainda, naquele período difícil, sobressair. Não ficaste parado? Tipo, aproveitaste esse esse período? Não, tinha que mudar de conteúdo e de público também. Então, eu fiquei 2 anos praticamente a conversar com outro público mais focado no desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu gosto muito também, mas o mercado imobiliário ficou meio que stand-by. Aí, quando eu voltei no finalzinho de 2021, voltei com força total.
no imobiliário. No imobiliário. E diz-me uma coisa, Exatamente. logo ao início, pelo menos na tua trajetória aqui em Portugal, logo ao início tu pensaste, foi tipo planeado, estruturado para o imobiliário ou foi tipo obra do acaso? Tipo, eu Olha, pergunto isso porque, pá, sei lá, durante a minha o vida também... imobiliário, Sim. olha, antes de mais, dizer que nós estamos em perfeito rapport aqui agora. Por quê? Olha, seu braço tá espelhado com o meu. Ah! A malta que me acompanha nas formações tem que ficar atento a esse momento aqui. Olha, Pô, foi... olha quem tem essa sensibilidade, nota logo essas coisas. Sabe que, ô Bruno, não foi acaso, pá. Porque foi assim, não foi uma coisa também que eu fiz um business plan e me coloquei lá como alvo, não foi. Ok. Mas também não foi acaso porque, repara, quando eu cheguei aqui, o objetivo era da formação para a área de perfumaria, para a área de combustíveis, era onde Que era estava a algo minha já especialidade. fazias Era algo antes. que eu já conhecia a linguagem, o dia a Ok. dia das pessoas. Mas enfim, as empresas de combustíveis, uma praticamente tinha 3 funcionários só aqui, né? Se não me engano, a Shell na época nem existia, não sei. Enfim, só sei que não consegui nenhuma das duas opções e também o Boticário também não consegui fazer formação. E aí, opa, eu tinha 2 opções. Ou eu me reinventava num país onde eu não conhecia ninguém, não conhecia um cão na rua que me dissesse assim, vai pra ali, ó. Um cão que me desse a direção, que me desse orientação, que falasse, olha, vai ali, fala com aquela pessoa. Não tinha ninguém assim. Então eu tive que um belo dia chegar na segunda-feira pela manhã, olhar pra esquina da minha casa, pra um lado pro outro e me perguntar pra onde que eu vou, falar com quem. Agora, uma coisa eu tinha em mente, que naquele momento mais difícil da minha vida eu tinha que acelerar. O que era acelerar? Eu tinha que acordar cedo e dormir tarde. E sair todos os dias. Nas minhas palestras eu sempre conto detalhes de como que isso aconteceu. E você não quer os detalhes, né? Não, força. Temos aqui uma horinha, mais ou menos. É. Basicamente, resumindo, foi uma fase muito difícil da minha vida. E aí eu tive um insight poderoso naquele momento mais difícil, né? Quando eu tava praticamente... Eu desisti de tudo que eu desisti das minhas 254 formações aqui. Eu desisti das mais de 5 mil pessoas que eu tive a oportunidade de impactar, consultores imobiliários. Eu desisti dos tubarões do imobiliário. Eu desisti das lives que a gente produziu. Eu desisti de tudo. Eu tinha desistido do projeto. Uhum. Né? Até que tem uma história linda que eu folheei o livro do Senna, que ele me gerou um insight poderoso. Eu conto isso nas palestras de forma detalhada. E esse insight me fez a concluir que eu precisava acelerar. Eu tava brandando. Eu cheguei aqui muito motivado e comecei a receber muitos nãos e me desmotivei. Eu não E te aquele consigo livro- imaginar desacelerado. Acredita, 4 meses foi o suficiente pra isso. E aí, então, eu comecei a folhear o livro do Senna e tive esse insight que o Senna era a pessoa que na pista molhada, ele acelerava. Uhum. E na minha vida eu tava passando por uma espécie de pista molhada, de dificuldades. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que acelerar. Foi esse insight que eu tive. Foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. E aí, eu também descobri que eu não podia acelerar em casa. Muitos consultores querem acelerar dentro da agência. Pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes não. Tive que acelerar na rua. Então, eu saí de dentro de casa, essa ideia de ficar só ligando para as pessoas não estava funcionando. E comecei a bater de porta em porta. Empresa de tudo que você imaginar, de copo d'água, de microfone, de telemóvel, de tudo. Não era só do meu segmento. Era de tudo. E aí, nessa, eu conheci ali uma agência imobiliária, né? Ao pé do estado do Benfica ali, que é a Remax Action. Nem sei se a Remax Action foi vendida ou se ainda continua com esse nome. Mas na época era da Graça, Caprichoso. E o Bernardino era diretor dessa agência. E eu me lembro que eu cheguei pra secretária, né? E eu contei isso outro dia. Eu disse assim pra secretária: olha, eu quero falar com o dono eu vi que era uma agência imobiliária, quero falar com o dono. Quem é o dono? Né? Como é que é o nome do dono? Ela falou: é o broker. Eu falei: então eu quero falar com o seu broker. Pensei que a nomenclatura da função Sim, fosse o que nome era da o nome pessoa. dele. Pra você ter noção, o nível de maturidade que eu tinha quando eu cheguei no mercado imobiliário. E aí o Bernardino lá com a Graça me deram a oportunidade, eu fiz lá um workshop, aquilo correu muito bem, eles queriam testar meu conhecimento, testar meu conteúdo, aquilo funcionou, correu super bem. E pronto, e eu fiz a minha primeira formação, pensei que aquele balãozinho que eles tinham inventado lá fosse eles que tivessem criado aquilo. Uhum. Você tem noção? Ó, zero de business plan, zero de pesquisa, zero de tudo. E eu falei: pô, mas essa logomarca que vocês fizeram aí é muito engraçada, eu gostei. Olha, de quem foi a ideia? Foi de você ou de você? Não, isso é uma multinacional. Só que em Portugal tem mais de 200 como nós. Eu falei: pô, se deu certo nessa, dá certo nas outras 199. E aí foi quando eu comecei a viajar o país. Então, ou seja, foi um acaso? Em parte sim, por quê? Porque eu tinha colocado na minha cabeça que o meu projeto ia dar certo aqui. Embora eu já tinha desistido. Mas quando eu folhei o livro do Senna, eu cheguei à conclusão: peraí, tô na pista molhada, quero tirar meu carro de combate, mas eu tenho aqui uma outra opção. O que meu herói fazia? Meu herói acelerava. Então eu vou acelerar. E quando estás a dar as palestras e quando estás a acompanhar os consultores, os teus clientes, o que é que tu recomendas nisso de planeamento versus ação
Porque, tipo, tu foste atrás. Sim, sim. Apesar de não ter grande planeamento, digamos assim, grande estrutura, foste e avançaste e deu certo. Olha, Bruno, atitude recruta conhecimento. Conhecimento não recruta atitude. Plano não recruta atitude. Estratégia não recruta atitude. Você pode ter o que você quiser, você pode ter um arsenal de coisas incríveis, mas isso não recruta atitude. O mais importante é atitude. Atitude, sim, recruta tudo. Ou seja, o que eu digo sempre para as pessoas? É importante você ter um plano de negócio? É importante, você sofre menos. É importante você seguir um modelo? É importante. Por exemplo, o que eu prego hoje nos Tubarões do Imobiliário? Você seguir um modelo. Você aprender com quem já tem ali uma estratégia. Não é? Não é muito mais simples? Então, assim, só que você ter atitude sobressai a tudo isto. E isso da atitude, tu achas que dá para treinar? Atitude é uma coisa que está ligada à fome individual de cada pessoa. Sabe? Tá ligada à fome. Quando eu cheguei aqui, eu pisei aqui, eu falei, eu vou vencer aqui nesse lugar. Sabe? Eu cheguei aqui, eu falei, não vou voltar pro meu país, sabe? Da mesma forma que eu voltei, não. Eu vou voltar aqui, eu vou marcar história, eu vou impactar a vida das pessoas, eu vou transformar a vida das pessoas aqui. Sabe? Eu olhava para as pessoas e falei, eu olhava para as agências imobiliárias que não me contratavam e eu falava, um dia ainda eu vou pisar os pés aqui, eu vou fazer diferença aqui nesse lugar. Então eu sempre soube disso, sabe? Eu sempre soube. É o que eu sempre digo para as pessoas. Às vezes você tá chegando agora no mercado imobiliário e em resultado você talvez pode se sentir um sardinha. Mas se você tiver a mentalidade de tubarão, ninguém te segura. Como o caso do Pedro Teixeira. Você conhece ele, o Pedro Teixeira? Pelo nome, Pedro Teixeira aqui é um consultor top producer, tá? Aqui de Braga. De Braga não, de Guimarães. E ele há 4 anos atrás era atendente da Zara. Só que ele colocou o departamento de perfumaria da Zara como sendo o número 1 do mundo. E sabe quanto que ele ganhou mais por isso? Bola. Mas repara, quando ele saiu de lá, o broker, o broker da Remax Go na época, né, fez a proposta pra ele lá. Anda a ser consultor, tal, você é uma pessoa que tem um perfil incrível. E ele foi, acreditou, confiou e foi. E quando ele começou no negócio do imobiliário, ele só precisava do terreno, né? Ou seja, o que é o terreno? O terreno próspero, o terreno frutífero. E o mercado imobiliário é um terreno próspero. É um terreno abundante. Então, uma mente abundante, quando conecta num terreno abundante, tem tudo para se transformar em um resultado grandioso. E foi o que aconteceu com ele. E de alguma maneira eu olho pro meu passado, eu olho pra minha vida e eu vejo que parece que essa ideia que a gente lê muitas vezes nos livros, né? De que nós temos que ter mentalidade abundante, que nós temos que sempre mirar lá em cima, parece que isso funciona mesmo. Parece não, funciona, tem funcionado. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Achas que isso é treinável? Atitude? Sim, atitude, mentalidade, a fome. Eu penso que sim. Eu penso que sim, sabe por quê? Por exemplo, quando eu comecei a andar com os tubarões, comecei a andar com os caras que faturam acima de 1 milhão. Eu olhei pros meus resultados e comecei a chorar. Falei, fogo, eu não tô fazendo nada, meu. Fogo, eu não tô fazendo nada. Antes eu tinha um orgulho dos meus resultados. Porque, repara, imagina, você tem que amar todas as pessoas, Bruno. Você tem que respeitar todas as pessoas, tem que apertar a mão de toda a gente. Mas quando você convive com as crenças de pessoas que faturam 10 mil por ano, pessoas que faturam 20 mil por ano, quando você convive com as crenças delas, quando você fatura 21, você se acha o cara. Mas teu potencial para 1 milhão. Teu potencial para 1 milhão, mas você acha que você é o cara, você é o melhor dos melhores porque você faturou 21. Porque o ambiente condiciona, as mentes condicionam, as amizades condicionam, tudo condiciona. A nossa mente está o tempo todo hackeando as informações do ambiente. Ou seja, nós precisamos aqui treinar nossas atitudes dentro de um ambiente. Eu vejo que você lê muito, eu acompanho seus stories, eu acho que toda a gente deveria acompanhar seus stories, porque você está o tempo todo postando um estilo de vida saudável, estilo de leitura, você lê muito. E você sabe, quanto mais você coloca a sua mentalidade, a sua mente em contato com a leitura, se transforma. Você está, de alguma forma, modelando pessoas que tiveram resultados e que têm resultados, que são os autores dos livros. Não é? Ninguém publica um livro, muitas vezes, é raro você encontrar alguém que publica um livro que não tem um resultado. Então, ou seja, ler bastante significa treinar suas atitudes. Agora, como eu disse, conhecimento não recruta atitude. Mas o fato de você abrir um livro, você já teve atitude para buscar aquele conhecimento. Isso faz toda a diferença, é treinável sim. Mas tem que, olha, fala com quem que tu andas. Como é que é a frase? Diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Exatamente, é isso. Acertei a frase. E diz-me uma coisa, tu estavas aqui a falar em termos de imobiliário, pá, tu estás dentro aqui do mercado já há muito tempo e lidas o teu dia-a-dia com consultores imobiliários, Sim, não é? sempre. Então, para quem está de fora, imagina, o pessoal está aqui a ver isto em casa e não sabe, está por fora do mercado imobiliário, não sabe o que é uma Remax, como tu estavas, estás a ver? Boa. Pronto, o que é que o pessoal, tu podes falar de números? Tipo, o que é possível? Qual é o teto máximo
no mercado português? Do quê? De resultados do De imobiliário? resultados no imobiliário, em termos de faturação. Olha, o que eu Só sei... para dar aí O que eu sei até hoje, assim... por exemplo, o Daniel Henriques e o parceiro de equipe dele, eles faturam mais de 2 milhões de euros por ano. Salvo erro. O Ricardo Rajani eu sei que já faturou 1 milhão e 900 mil euros. Então, ou seja, repara, é um mercado onde você não fatura nada, onde você fatura 2 milhões. Ou seja, Tu és pago pela tua performance. Exatamente. Sabe que o mercado imobiliário é o mercado do máximo e não do mínimo. Por exemplo, quando você... Eu sempre digo isso, e eu quero também ter a oportunidade de dizer aqui, que se você observar a massa, observa a massa do país, observa a massa brasileira, a massa portuguesa, a massa, as pessoas de um modo geral. O governo tem que olhar para essas pessoas e governar a vida delas, porque senão viraria um caos. Então o governo, governando a vida de todos, diz assim, olha, o mínimo que vocês merecem para sobreviver é 750 euros, você não pode aceitar menos que isso. Então a malta acredita naquilo e amolda as suas vidas, as suas rotinas, o seu lazer para viver em torno de 750. E acreditam nisso. Entende? Agora imagina se o ministro Costa vira na televisão na segunda-feira e fala assim, a partir de hoje, vamos reduzir de 750 para 500. O que vira o país no dia seguinte? No dia seguinte, não, no mesmo dia, vira o caos. As pessoas param tudo, pode ter certeza absoluta, vira o caos, porque ninguém vai aceitar sair do 750 mínimo, que eu acredito ser o mínimo para mim, para 500. Então, olha a força de movimento que vai gerar se porventura houver uma redução do mínimo. Mas agora, eu não vejo uma força para poder sair do mínimo para o máximo. Então, ou seja, essa mesma força não acontece na vida das pessoas para chegar no máximo. Por que o mercado imobiliário geralmente é a última opção para muitas pessoas? Porque é um mercado abundante demais. E se você tem a maioria de pessoas com mentalidade escassa ou com muitas crenças de escassez, essas pessoas não suportam sobreviver muito tempo num ambiente de desafio, num ambiente que exige máxima performance e não crenças acerca do mínimo para a sobrevivência. Eu vou faturar porque eu quero ter dívidas, eu quero pagar meu arrendamento, eu quero pagar a prestação do meu carro, eu quero pagar a escola dos meus filhos. Não é por aí, o mercado imobiliário não é isto. O mercado imobiliário é para quem ama desafio. Sabe, mercado imobiliário é para quem tem sangue nos olhos. Quem tem sede e vontade de vencer. Por quê? Porque o mercado imobiliário é o mercado que mais recompensa, mas também é o que mais gera problema. Problema de quem? Dos clientes. Repara, o cliente tem aqui 500 mil euros, vai trocar por um imóvel. É claro que, né, no processo de mediação vai ter problemas, vai ter desafio. Você vai ter problema para você angariar, você vai ter problema para convencer um cliente, para fazer uma venda. É problema o tempo todo. Mas é o mercado que mais recompensa a solução dos seus problemas. É verdade. Mas, se calhar, alguém que não está habituado a mexer nesses valores pode até assustar um bocado. Não é? Porque estamos a mexer com um imóvel que é tipo o bem mais precioso daquela família, daquela pessoa. Não é? E o mais incrível é que o mercado imobiliário é tão democrático. Antes eu acreditava cegamente que existia um perfil específico para ser um tubarão aqui dentro. Mas acredite, quando eu comecei a me relacionar com os tubarões, existem vários perfis. Perfis que você fala, não, esse perfil não é comercial. Mas acredite, o cara sozinho está faturando muito. Ou seja, é o perfil mais democrático que existe, o mercado mais democrático que existe. Por quê? Porque não é perfil, é atitude, é fome, é vontade de fazer a coisa acontecer. É isso que faz diferença. Então, quando você tem uma massa que foca no mínimo e você tem um mercado que exige você focar no máximo desempenho, como é que você vai fazer? A conta não vai fechar. Por isso que muitos, às vezes, até arriscam. Fica por um tempo e saem. Outros, muitas vezes, criam justificativos do tipo, mas não tem ordenado. Repara, as pessoas estão preocupadas com o mínimo. O tempo todo as pessoas estão preocupadas com o mínimo. As pessoas não focam no potencial. Elas focam no ambiente. São pessoas de ambiente. Eu acabei de lembrar aqui da pirâmide dos níveis neurológicos de Robert Dilts. Ele falava sobre o ambiente. A maior parte das pessoas estão aqui no ambiente. O que são pessoas de ambiente? As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo aqui agora, no Big Brother, na televisão, o que está acontecendo aqui do lado, com o vizinho. E qual a roupa que eu vou usar daqui a pouco? Mas a malta lá de cima, a malta de legado, está preocupada com o quê? Sabe, a história que eu vou marcar nesse lugar. Sabe? Esse mercado, ele tem aqui um bolo. Quanto que eu quero contribuir para esse bolo? Quanto que eu quero ser recompensado pela minha contribuição? Então, ou seja, são frequências de pensamentos. E o mercado imobiliário exige uma frequência mental mais acima. Agora, é transformável? É. Mas precisa ter um ingrediente mínimo aí. Sabe? O mínimo que a pessoa precisa é querer muito.
Não é só querer, porque toda a gente quer. Toda a gente quer. Vou dar um exemplo pra você. Chega aqui na rua, num lugar qualquer, numa praça, numa parada de autocarro, qualquer lugar, chega ali e fala assim: aí, quem quer ganhar 10 mil euros por mês? Toda a gente, eu. Primeiro que ninguém dá nada pra ninguém. Só pai que dá pra filho alguma coisa. Então, ou seja, você não vai ganhar 10 mil euros. Você vai fazer 10 mil euros. Então você fala, e aí quem quer ganhar? Todo mundo quer. Agora anda pro mercado imobiliário. Ninguém vem. Ou vem um ou dois. E por que ninguém vem? Não tem ordenado. As pessoas não acreditam. Mas se eu falar pra você que no mercado imobiliário existe muita gente que fatura 10 mil euros por mês, você acredita? Que existe mas muita gente que fatura 10 mil euros por mês? Você acredita nisso, Bruno? Eu acredito, mas para quem está de fora, muitas pessoas não vão acreditar. Eu vejo isto pelos comentários que tu vês nas publicações do Facebook. Se eu digo pra você que tem muita gente que fatura 10 mil euros, eu tô mentindo? Não. Tô falando a verdade, não tô? Uhum. Mas por que as pessoas não acreditam? Crença de escassez. É verdade. Então, se minha crença, se minha mentalidade é limitada, eu não acredito. Porque eles veem todas as pessoas à volta ganham aquilo e ele pensa, não, isso é mentira, alguém está a enganar, pensam que é uma exceção. Exato, então mas por que eu digo depois de estar isso? lá dentro, tu vês que é tipo, não, 10 mil euros é pouco. Faz sentido. Então eu digo isso para desafiar as pessoas. Porque, de alguma maneira, eu, Wilson Cesário, preciso o tempo todo lutar por aquilo que eu aprendi, talvez, com papai e mamãe na infância. Sabe? Ou seja, viver o tempo todo, no mínimo, o tempo todo, você não pode comprar isso porque você não tem dinheiro. O dinheiro é sujo. Os ricos são vaidosos o tempo todo. Por que eu falo disso com tanta precisão? Porque tem muita gente nessa situação que um dia eu já estive. Então, primeiro a gente transforma a nossa mentalidade. A nossa mentalidade transformada gera atitude. A atitude vai começar a gerar os resultados e as estratégias. E nós aprendemos com elas. Agora, mais inteligente ainda é quando a nossa atitude nos diz, vá aprender com os melhores. Ande com os melhores. Foi por isso que nós criamos a comunidade dos tubarões do imobiliário. Foi justamente para quê? Para dar a oportunidade para as pessoas de aprender com os melhores todas as semanas. E não só a comunidade, como, por exemplo, lives, entrevistas que nós fazemos, o tempo todo. O conteúdo que você produz, o tempo todo você está chamando pessoas para quê? Para poder despertar. Como eu aprendi aqui em Portugal uma frase que diz, dar uma banão. Não é? Eu falei até no sotaque. Dar uma banão, pá. Não é? Porque para que a pessoa realmente possa ter ali um despertar das suas atitudes e da mudança de consciência. A comunidade está aberta ou o pessoal... Tá aberta por um tempo. Depois eu tranco, não é? Uhum. Então, ou seja, qualquer momento a gente pode fechar ali as inscrições, mas enfim, até nesse momento tá aberta. E depois voltaríamos a abrir não sei quando. E para o pessoal aderir, onde é que o pessoal pode ir? Pode ir no link da bio. Não agora, mas no final do vídeo. Final do vídeo. Assiste o vídeo até o final, mas no link do meu Instagram na bio, né? Uhum. No momento dessa gravação aqui, tá lá ainda disponível. No link da bio tá lá, Comunidade dos Tubarões do Imobiliário. Justamente para que as pessoas possam ter referências, né? Até mesmo para quem já está no mercado. Muitas pessoas desistem, mas muitas pessoas com potencial. É isso que me deixa mais frustrado. Por exemplo, essa ideia dos tubarões do imobiliário surgiu justamente aí. A ideia surgiu de um rapaz, pai de 23 anos de idade, consultor imobiliário, que virou para mim e falou assim, Wilson, olha, eu não tenho dinheiro para fazer essa formação, mas eu queria muito fazer. Mas olha, eu tô desistindo do mercado imobiliário. Eu falei, por quê? Tem 2 meses que eu tô aqui e não faturei nada até agora. Sabe a conclusão que eu chego? Eu não tenho jeito pra isso, Wilson. Vou voltar a trabalhar lá onde eu trabalhava, mas olha, já testei, já comprovei que eu não tenho jeito pra isso. Aí eu coloquei a mão na cabeça e pensei, lembrei daquelas pessoas que levaram 8 meses pra fazer a primeira faturação e hoje faturam 250 mil euros por ano. Então, ou seja, na hora eu pensei, eu preciso mostrar pra esse miúdo, mostrar pra essa pessoa que tem pessoas que persistiram muito mais do que ele e que hoje tem resultados que talvez na empresa onde vai trabalhar levariam anos para alcançar, que essa pessoa alcance em um ano. Entende? Então, ou seja, ele precisa conhecer essas pessoas. E foi aí que eu comecei a convidar. Foi aí que eu comecei... Ou seja, a ideia foi mesmo genuína. Teve aqui uma intencionalidade muito genuína de convidar pessoas justamente para ajudar esse tipo de pessoas que estava já, sabe, a pequenos passos de desistir. Por que eu odeio a desistência? Essa é a palavra certa. Por que eu não gosto de desistência? Porque ela quase que ela ferrou com os meus sonhos. Não era pra eu estar aqui, Bruno, com você agora. Não era pra eu estar aqui. Era hora dessa... Podia estar no Brasil melhor do que eu tô aqui. Você pode me dizer, mas você poderia estar no Brasil melhor do que você tá aqui agora. Mas eu ia arrastar uma coisa comigo, algo que eu dizer assim, eu desisti de algo que poderia ter dado certo.
Porquê é que decidiste vir para aqui? E não outro país qualquer? Ou porquê é que não decidiste continuar lá no Brasil? Eu comecei a ter um bom resultado, e esse bom resultado fez com que eu começasse a realizar sonhos, do tipo, viajar o mundo. Uhum. E eu comecei a viajar o mundo, e um dos primeiros países que eu tive vontade de conhecer era Portugal. E quando eu cheguei aqui para conhecer como turista, eu fiquei 20 dias. E eu tava aqui para conhecer Portugal. Início de conhecer Portugal, adorei as pessoas, adorei a comida, o clima. O Éder tinha feito o golo, tava toda a gente maior festa, a economia tava estabilizada, a inflação tava quase zero, violência, principalmente a violência. Portugal tinha sido eleito o 5º país mais pacífico do mundo em 2016. Então eu falei, gente, e se eu fizesse o que eu faço no Brasil, eu fazia aqui em Portugal? Será que isso daria certo? Uma pergunta, pá, nasceu um insight, e eu sou uma pessoa que eu de atitude. Se eu tiver uma ideia, corro e faço. Né? Então, às vezes as pessoas que me acompanham falam assim, melhor nem que você tenha as ideias, porque quando você tem as ideias, você corre e faz. Então, ou seja, melhor nem que fique quietinho um pouco, né? Mas se eu tiver ideia, eu vou e faço. Então, o Portugal foi isto. Foi mesmo uma experiência de ter vindo primeiro passear, não sem intenção nenhuma de morar, e quando eu cheguei aqui, pronto, e nasceu, despertou, como se fala cá, o bichinho, né? Uhum. E depois foste por aí. E diz-me uma coisa, saindo aqui um bocado do conceito do imobiliário e entrando mais no conceito de formação e professor e ensinar, ou seja, fazer para as pessoas que querem fazer aquilo que tu fazes, seguir o teu caminho. Consegues dar uma ideia de valores? Eu não estou a falar dos teus. Imagina, alguém quer começar a dar formação. O que é que ele tem de fazer em concreto? Sim. Primeira coisa, ele tem que dominar muito o que ele vai falar. Mas também tem que tomar muito cuidado que você nunca vai dominar 100%. E aí, a ideia de não dominar 100% corre o risco de achar que nunca está preparado. Começa com os recursos que você tem. Então, ou seja, estuda o máximo que você puder, e dentro daquilo que você estudou, cria seu conteúdo e começa. Aí as pessoas veem assim, Will, sua live, até então, parece que foi a live que bateu o recorde aí do imobiliário. Tu meteste que 900 e tal 800 pessoas? e tal pessoas, quase 10h30 da noite, com o Lucas Valente. Foi brutal. E aí, por exemplo, outro dia... Isso foi com a conta dele antiga ou com a Com nova? a conta nova, pai. Só tinha 1000 seguidores na conta nova. Eu e o Lucas, a gente fala sobre isso, né? Ou seja, se tivesse com a conta dele que foi hackeada, que tinha mais de 10 mil seguidores, talvez a gente teria superado os 1000. E aí as pessoas falam, nossa, você dá palestra aí pra milhares de pessoas, né? Como outro dia eu tava num maior evento de desenvolvimento pessoal aqui de Portugal, fazendo palestra pra centenas de pessoas, acho que tinha até milhares de pessoas, tinha mais de 1000 pessoas, né? E, mãe, né? Só que as pessoas ficam admiradas com isso, mas elas não entendem que eu comecei fazendo para 3 pessoas. 5, faço até hoje. Faço formação para 8 pessoas, 5 pessoas. Sabe? Faço. Então, ou seja, para você chegar nos grandes públicos, tem que ser treinado primeiro. Né? Porque onde é que você é treinado? Você é treinado, sabe? Nas pequenas experiências. Eu admiro as pequenas experiências, os pequenos grupos são os que mais ensinam. Então, se tiver humildade de aprender com os pequenos grupos, de aprender com as pessoas, sabe? De partilhar teu conhecimento, com intenção mesmo de ajudar. No início, a minha intenção era performar. Sabe, eu vi os formadores e eu queria performar, eu queria ser performático. Dar ali um show. É dar um show e querer impressionar as pessoas, para as pessoas, uau, esse orador aí. Hoje não, meu interesse é genuíno em transformar as pessoas. Então eu me anulo e foco nelas. Não há nada mais gratificante. Nada. Sabe quanto foi a nota agora da última formação? 99,93% de 0 a 100. Então a malta avaliou lá vários itens e deu isso aí de resultado. Mas por quê? Porque o foco é neles. Eu me anulo. Ou seja, eu estudo o máximo que eu posso, mas eu esqueço minha performance, esqueço, sabe? Eu foco simplesmente no que eles precisam aprender. Eu foco exatamente na transformação deles. Então, ou seja, a dica que eu daria é, lê o máximo que você puder, domina um assunto, mete isso em PowerPoint de forma lógica, cria o máximo possível de exemplos e metáforas e histórias para não ficar um conteúdo técnico e chato. Depois, você vai treinar com os pequenos grupos, valoriza os pequenos grupos, vai melhorando seus argumentos, ouve os pequenos grupos, que eles vão te dar mais exemplos. E quando você tiver um repertório de exemplos, de argumentos, quando tiver uma clareza de conteúdo, e principalmente quando o conteúdo estiver fazendo já a diferença em você primeiro, aí sim a coisa começa a realmente tomar proporções incríveis. Impecável. Era isso que eu te ia dizer, era que é preciso uma certa humildade, não é? Tens de começar por algum lado e se calhar começar com 3 pessoas e se calhar até começar de forma gratuita, tipo, não sei se foi o teu caso e se seria algo que tu recomendavas.
Sim, Tu Bruno. foste, tipo, prospecção, porta a porta, não é? Tu contaste, sim, foste e Sim, pá, sim. e vai. E pá, no imobiliário, eu sei que estou dentro, se calhar o pessoal tenta, se der para ser de graça, vai de graça. Sim, o que eu sempre digo é o seguinte: nada é de graça nesse mundo. Se eu for parar pra pensar, talvez pouca coisa. Posso estar exagerando aqui nada, mas pouca coisa. Então, quando eu faço uma palestra gratuita, ela não é gratuita. Sabe o que eu tô tendo naquele momento ali de retorno? Atenção das pessoas. Quanto que as pessoas pagam nas redes sociais pela atenção das pessoas? Quanto custa a atenção das pessoas? Então, naquele momento, tem 20 pessoas ali me dando a atenção delas. E em troca, eu dou o meu melhor para que elas saiam dali com o mínimo de transformação. Então, ou seja, não é gratuito. Elas estão me dando a atenção delas. Atenção que muitas vezes não dão nem em casa. Eu duvido se em uma semana a pessoa que tá ali muitas vezes deu 1 hora e meia de atenção pro filho. Talvez não, pá. Talvez não, mas me deu 1 hora e meia de atenção. Eu preciso valorizar isso. Como que eu valorizo? Entregando um conteúdo que vai transformar a vida dela. E vai ajudar ela a ser melhor pra ela e pra família. E aí, então é uma troca. Né? Então, E claro tu que, recomendarias, consequentemente, imagina, para quem quer começar em termos de formação, vai no gratuito. por exemplo, é uma estratégia que hoje é utilizada amplamente na internet. Uhum. Né? Até mesmo para quê? Para que as pessoas possam conhecer melhor o seu trabalho, né? Conhecer melhor a maneira como você transmite o conteúdo. Isso faz toda a diferença. E tu, tipo, tu preparas muito, se calhar agora também já é diferente do início, mas tu preparas muito uma palestra, Repara, hoje eu preparo, mas não quanto eu preparava no começo. No começo eu preparava muito mais. No começo, o que era a minha preparação? Eu passava semanas treinando aquele conteúdo muitas vezes na frente do espelho, escrevendo, fazendo quadradinhos, tipo linkando num quadradinho o assunto técnico com um exemplo mais prático, mais simples, até encontrar o meio termo para não ficar uma coisa chata demais, nem uma coisa romântica demais, para encontrar o meio termo ficar uma coisa interessante de ouvir. Então, até achar o equilíbrio das informações, da maneira como eu deveria transmitir as informações, até achar esse equilíbrio, eu realmente treinava mais. Agora não, agora já tá praticamente. Se quiser que eu dê uma formação de PNL aqui agora, vamos lá. Como você tá me entrevistando aí no... Não, tipo, essa é uma dúvida que eu tinha, porque... Mas sempre é importante, a preparação é fundamental, até mesmo porque cada agência que eu vou, elas são diferentes. Então, eu ouço do broker ali algumas dificuldades, tem certas dificuldades que há um tempo eu não lido com elas. Então, eu corro lá e treino, melhoro o meu conteúdo. Então, essa preparação hoje não é preparação para o conteúdo, mas é específica para aquela turma. Eu sempre tive essa Entramos curiosidade. em rapport de novo. Eu sempre tive essa curiosidade. Imagina, quando parece fácil e bonito demais, é porque existe uma preparação enorme por trás. Tipo, as pessoas estão aqui a ver isto e veem este estúdio e é bonitinho, mas elas não sabem porque estão por trás da câmara, mas elas não sabem o que é preciso só para este episódio ir para o ar. Ou Toda a seja, quem vê do preparação. outro lado vê tudo bonitinho, não sabe tudo o que está por trás. Eu olho para ti e pela tua oratória, qual é a minha primeira, o meu cérebro, a minha mente, enganar-me logo. Para ele é fácil, tem talento, deve sair de forma natural. E não sabe o sacrifício e o número de horas que estão por trás daquilo, não é? Exatamente. É isto que é. Pô, acho que essa é a maior ilusão. Você já viu que no carro tem aquela coluna? No Brasil tem muita mota. Então, todo ano, muitas pessoas de moto, muitos motociclistas acabam sofrendo acidente porque os condutores de carros não conseguem ver o ângulo morto, que chama aqui em Portugal. E aí o motociclista vai entrar no cruzamento e se esconde justamente no ângulo morto do carro. E o motorista não vê e acaba acidentando uma pessoa. Nas nossas vidas, a mesma coisa, pá. Nós temos vários ângulos mortos aqui que impedem a gente ver certas coisas. Por exemplo, mas a pessoa tem talento. Eu também, se calhar ainda carrego certas crenças como essas, mas repara, e eu tento, de mas alguma maneira... estás mais atento, não é? De alguma maneira a gente tenta... Mas você sabe que é uma proteção do nosso cérebro? Criar esses ângulos mortos? Porque é muito mais fácil e confortável você falar, ele performa assim porque ele tem talento. Porque assim inibe você de ter que ir lá performar também. Não é culpa tua. Claro, é melhor você ficar na sua. Entendeu? Assim você não se esforça, você não gasta energia. Agora, se te contarem que ele era tímido, como o meu caso era tímido. É sério? Claro. Meu pai é que se destacava. Meu pai, na infância, meu pai brilhava. Meu pai sempre foi o falador, o comunicador que chamava a atenção de toda a gente, atraía toda a gente. Eu era aquele miúdo que ficava caladinho atrás do meu pai. E na escola eu era o mais calado. Eu não era um tímido, aquele tímido de ficar... Mas eu era uma pessoa não tão expansiva, não tão... que não gostava tanto assim, preferia ficar mais calado. E ainda tem fases da minha vida que eu sou assim. Agora, repara, o que mudou? Por exemplo, 12 anos, Bruno.
multiplica 12 anos, sendo que os primeiros 6 anos no Brasil, eu dava formação todos os dias, mano. Todos os dias. 6 anos da minha vida foram todos os dias, das 7 às 10 da noite, várias empresas diferentes, porque eu dava formação para uma entidade como se fosse a Ange aqui. Uhum. Então, ou seja, aquela entidade tinha muitas turmas, e eu me transformei no formador principal daquela entidade com o tempo. Mas repara, foram 6 anos, mano. Todo dia. Sabe, estudando, passando, mas eu não queria eu sempre quis uma forma de ensinar, de treinar diferente, que inspirasse. Não fosse aquela coisa robótica, mecanizada, não. Você tem noção, eu termino uma formação, eu choro, pá. Sabe, eu conto o exemplo na formação, eu choro. O exemplo que eu já contei 300 vezes. Choro no mesmo exemplo. Mas por quê? Porque naquele momento eu tô vivendo aquela experiência. Não é mecanizado, não é robotizado, eu vivo a experiência. Então, cada experiência pra mim é única. Então, isso faz toda a diferença, pá. Então, talento, 1%, para 99% o esforço aí, o treino. Mete 2% de talento, né? Eu acho que é importante também, mas 99%, 98%, 97% de garra, de fazer, de colocar mesmo a mente em contato com aquela atividade. Isso faz toda a diferença, como formador, né? E tu sentes isso também na parte dos consultores imobiliários? Alguns que já fazem há tantos anos que parece fácil. Tipo, parece que Como entram tocar violão. Como Parece tocar violão. que entram num estado de flow que é como tu se quiseres dar agora uma formação, dás uma formação, nem te precisas preparar. Exato. É como nós pegamos o carro, eu não vou estar a preparar-me para pegar no carro. É Faz pegar sentido. no carro, já é tantas horas que gastaste a fazer aquilo, não é? Pois. As pessoas brincam comigo, dizem que eu hackeei a mente dos tubarões do imobiliário, né? Mas enfim, o que eu fiz? Eu comecei a prestar bastante atenção no que eles falam, como eles olham, como eles gesticulam, como eles se expressam, como que é a fisionomia, como é as microexpressões faciais, tudo. Então eu analisei tudo mesmo, com o olhar da PNL, coisa que eu já... É uma área que eu já domino há 12 anos. Então, utilizando desse meu conhecimento, eu comecei a observar como que eles falam, o que eles pensam. E eu cheguei a algumas conclusões. Repara, eles são... a estratégia de um tubarão geralmente gira em torno da angariação. Não é do comprador, é da angariação. Por quê? Eles focam na angariação. Mas aí... Para quem não sabe, é o proprietário que tem um imóvel para vender. O proprietário que tem imóvel para vender e que quer vender sozinho. Entende? E os tubarões, o que eles fazem? Eles desenvolveram aqui uma forma de chamar a atenção desse proprietário. Ou seja, primeiro eles captam a atenção do proprietário. Essa atenção serve para ir para onde? Para o ambiente perfeito para eles poderem negociar, que é na parte presencial. Eles não tentam angariar pelo telefone. Os tubarões vão primeiro para visita, né? E quando quem está de fora, parece-me logo que é um daqueles erros muito de rookies. Opa, é tentar vender por telefone. Uma briga entre urso e jacaré, quem é que vence? Fala aí, Bruno. Uma briga entre urso e jacaré, quem é que vence? Sei. Cara, o Pensa, urso? pá. Urso? É o jacaré. Depende. Depende onde a briga vai acontecer. Se for no rio, vence o jacaré. Se for no terreno, no solo, vence o urso. Faz sentido? A mesma coisa, no telefone você vai perder. Mas se você, no telefone, captar a atenção e conseguir a visita e entrar dentro da casa do proprietário, ali você tem todas as chances do mundo, porque você está trabalhando todos os sistemas representacionais, o visual, o auditivo, o sinestésico. Ou seja, você tem tudo para poder brilhar nesse campo. Não é? E aí, ou seja, eles focam justamente aí, na angariação. Quando eles angariam imóvel, eles então se vendem rápido, dispara gatilho de autoridade. Ou seja, eles fazem isso. Promovem a ideia de que eles vendem rápido. Isso gera uma autoridade do caraças. Pô, imagina um cara que tá com 3 meses a casa vender. Vê lá aquele consultor que tem a fama, que tem os gatilhos de autoridade de vender rápido. É claro que ele vai olhar para ele com uma forma diferente. Aquilo vai agregar valor, né, na imagem dele, do consultor. Então, se ele vende rápido, ele trabalha a imagem. Ou seja, dispara o gatilho de autoridade. Se ele demora para vender, enquanto ele recebe ali o que a gente chama de leads, né? As pessoas que não acompanham. Ou seja, à medida que os leads, os contatos vão surgindo, o que eles fazem? Eles criam um mecanismo de imã. Ou seja, passa a se relacionar com a maior parte das pessoas. Né? Tem muitos consultores inexperientes que veem uma visita como uma pessoa qualquer, uma visita qualquer, que vai lá, abre a porta, mostra o imóvel, deixa a pessoa embora. Só que o que eu sempre digo nas formações é que essa pessoa que está indo embora, ela está indo embora com uma mochila com 300 mil euros em dinheiro lá dentro. É só passar a ver isso. Talvez as pessoas são muito interesseiras, né? Então, ou seja, tem muita pessoa que é interesseira e não é interessante, não é interessada. Então, começa a ver então a bolsa de dinheiro que talvez você desperte.
Porque se você for interessante, você vai virar um imã. Uma pessoa interessante, ela faz o quê? Ela conecta. Ela atrai. É como se fosse um jardim atraindo borboletas, entende? Então, os tubarões têm isso. Os tubarões, eles são imãs. Eles têm uma forte capacidade de atração. E aí entra o quê? A PNL. Para desenvolver essa capacidade de comunicar. O que eu preciso fazer para que você goste de mim? Simples, se parecer com você. Visão de mundo parecida. Tom de voz muito parecido. Porque o que é diferente nós desconfiamos, não é? Claro. Ficamos mais é desconhecido. O sistema nervoso, É. a neurologia o nosso sistema nervoso tende a desconfiar daquilo que é longe, distante. Ou seja, se eu estou falando... Imagina. Será que é um perigo, uma ameaça? Repara na natureza. Pombo voa com pombo. Arara voa com arara. Então, ou seja, se eu sou um pombo e meu cliente é um arara, eu estou falando em pombês, ele entendendo em ararês. Ou seja, essa comunicação está tão desconfortável, ele vai embora. Tem mais de 60 mil aí, consultores, ele vai optar por outro. Agora, o que eu posso fazer para gerar atração? Deixar de ser pombo naquele momento, por um momento deixar de ser pombo, e começar a entender quem é aquela pessoa, e descobrir que é uma arara, e descobrindo que é uma arara, começar o quê? Falar no ararês. E checkmate. E aí, à medida que eu começo a falar no ararês, eu vou, né, me colocando como uma pessoa cada vez mais interessante. O que é a pessoa interessante? Aquela que tem conteúdo, aquela que soluciona seus problemas, aquela que te ajuda, aquela que te desenrasca, né? Outro dia, uma rapariga virou pra mim e falou assim: Wilson, eu vou ficar dando conteúdo para cliente proprietário, para ele pegar no meu conteúdo e depois fazer sozinho e vender? Eu falei: você vai fazer isso. Tá? Conteúdo máximo que você puder para ele. Aqui em Portugal o pessoal tem muito esse medo de entregar. Dar o conteúdo pro cliente pegar naquilo e usar depois. E os concorrentes vão pagar naquele conteúdo? Diga para ele o seguinte: seu proprietário, olha, eu vou te ensinar tudo que você deve fazer. Imagina que eu sou um médico, eu gosto de metáfora. Imagina que eu sou um médico cirurgião, tá, seu proprietário? Vou te ensinar a fazer cirurgia no coração de uma pessoa. É só você pegar a linha, o bisturi, abre o coração aqui nessa parte, né? Puxa, faz a costura ali, é simples. Pronto, aqui tá tudo dito. Agora é só se eu fazer a cirurgia. Mesma coisa. Ou seja, vou te dar todas as instruções para você fazer a venda da sua casa com sucesso. Para você dormir no travesseiro sabendo que você fez o melhor negócio. Vou te dar todas as instruções. Agora vai e faz. Pode fazer. Peraí, mas você é cirurgião, não é? Eu entendi como faz, mas olha, eu confio no cirurgião. Melhor ser um cirurgião. Então, ou seja, é por aí. Então, ou seja, você tem que sim partilhar todo o conteúdo. Mas a pessoa tem que entender que uma coisa é partilhar o conteúdo, outra coisa é executar. E executar, repara, enquanto o cliente talvez seja ali um engenheiro, ou melhor ainda, talvez o cliente seja até mesmo um advogado, um médico, não é? Enquanto ele está lá exercendo as consultas, a medicina, você está vendendo casas. Aí depois de 40 anos, ele vai fazer pela primeira vez uma coisa, que é vender casas. Eu acho que contra uma pessoa que faz isso 20 anos todos os dias. Quem é que você acha que tem mais habilidade? Fogo. Eu acho que isso é um receio, um medo, um mindset, uma crença que quem está no início tem. Porque depois de tu dominares aquilo, eu acho que deixas de ter. Porque tu começas a ver a complexidade que cada tarefa tem. Claro. É que imagina, há um bocado essa objeção. Mas o cliente pode vender sozinho. Ok, então, eu também se calhar posso construir. Eu não quero, mas eu se calhar conseguiria construir uma casa sozinha. Ia aprender, ia estudar, ia meter as mãos na massa e fazer. Assim, todas as pessoas conseguem fazer as coisas sozinhas, mas a maior parte não quer, não faz, não precisa, não tem tempo. Claro, e também vai fazer a casa, não vai ficar tão bem feita quanto aquilo que já faz há muito tempo. E a pessoa que está nos assistindo talvez pense, isso, mas eu estou começando agora no mercado imobiliário. Mas você tem o poder da marca que você representa. E muitos consultores ainda não entenderam isso. Usar o poder da marca a seu favor, principalmente quando você ainda não tem poder de autoridade naquilo que você está fazendo. Usa a marca. Não é? Ou seja... E utilizar aquilo que tem do género. Ele pode ser sincero e honesto e dizer, eu estou no início e como eu estou no início, eu vou-te dar muito mais atenção do que se for um gajo super experiente. Ou seja, para pegar na fraqueza e tornar essa fraqueza a sua arma secreta, digamos assim. Ou seja, só falando de tal, nossa marca transaciona mais de 60 imóveis por mês só nessa zona. Um exemplo que eu estou dando, não faço ideia de números, mas a nossa marca, nós fazemos, nós estamos, nós cumprimos, nós estamos dessa maneira. Então, ou seja, é nossa marca. Eu não fiz nenhuma criação até hoje, mas nossa marca, não estou falando que eu tenho que dizer isso, estou dizendo que ele não fez nenhuma ainda. Mas a nossa marca transaciona X imóveis nessa zona.
Nós vendemos X imóveis nessa zona todo mês. Nós, a marca. Você não vendeu nenhum. Mas sua marca já vendeu mais de 100 só esse mês aqui. Então, usa o poder da marca. E detalhe. A marca... Não você tem vendeu... prova social por ele próprio, mas a marca tem prova social. Está a usar a prova É social da marca. isso. Então, por isso nós colocamos o PIN aqui. É para usar. Não é? E é justamente para usar em termos o quê? Em termos de autoridade. Em termos de venda, de comunicação de venda. Eu agora vou-te fazer uma pergunta que vai ser difícil de se responder. Porque imagina, eu quando comecei em termos de serviços de marketing, como é que eu supria essa minha objeção, essa minha crença? É cobrar mais barato. E acho que é justo, de certa forma, de género. Eu estou a aprender e ainda não sei tanto como uma pessoa que está há muitos anos no mercado, então eu cobro mais barato. Só que tem algumas marcas que têm o preço tabelado. Sim. Não pode. Sim. Não será que seria mais fácil, mais justo, até mais fácil, vamos pagar pelo lado do consultor. Será que não seria mais fácil ele cobrar 1% para começar? Tipo, 1% a menos, 2%, 3%, cada um sabe o seu preço. Ter coisa estabelecido. Ou não seria mais fácil, como ele está numa fase inicial, ele cobrar menos? Para o próprio consultor, não é? Sim, Bruno, mas repara numa coisa aqui. Eu não tô por dentro como as marcas se organizam, mas eu acredito que isso não é possível pela questão da marca. A marca já regras, cobra né? ali um percentual. Eu não sei dizer ao certo se dá para negociar valores, mas eu acho que as marcas já têm os valores pré-definidos. Mas vamos supor que eles possam fazer isso aí, cobrar 1%. No mercado onde ele precisa aprender a ser bem recompensado, num mercado onde exige que ele tenha essa mentalidade de ser bem recompensado e ele abrir mão disso logo no início, pode ser que ele leve muito tempo para poder chegar lá onde ele quer chegar. Então, ou seja, ele já tem que chegar já sabendo o seu valor, que é aquilo que eu falei, mentalidade de tubarão logo no início. Mas mesmo respondendo essa pergunta, eu não acredito que as marcas façam isso, reduzam o valor. Mas pela lógica, sim, claro, né? Ou seja, Por exemplo, uma coisa é um médico que começaste acabou de sair da universidade, vai cobrar uma consulta de 50 euros. Uhum. Agora, o doutor fulano de tal, que é o cara da cidade, claro que vai cobrar uma de 1.000, né? Então, assim, é por aí. A lógica, eu entendi a lógica que você disse. Né? Tu começaste a dar de forma gratuita, percebes? Porque Sim, era uma fase sim. inicial. Mas ainda bem, por quê? Porque o mercado, os clientes, o mercado de uma forma geral sabe que, todo cliente proprietário sabe que a média é isso aí, 5%. É. Então, ainda bem, né? E alguns que ainda cobram mais, né? Sim. Agora, claro que a pessoa realmente vai ter que estudar bastante o produto, a zona, o mercado e também desenvolver o conhecimento, porque quem vai determinar isso, se vai entregar ou não, é? A oportunidade para o consultor é a pessoa que está do outro lado, o interlocutor dele, o cliente. Então, é esse que ele vai ter que realmente, não é? Conquistar. É verdade. Vai ter que conquistar, não é? E diz-me uma coisa, fugindo aqui um bocado deste assunto. Planos para o futuro. Planos para o futuro. Tu possas revelar aqui, não é? Olha, muitos planos para o futuro. É sério? Temos aqui muitos planos para o futuro. Agora o mercado, pronto, ninguém sabe o futuro, não é? Mas sim. parece estar a arrefecer um bocadinho. O que é que tu sentes aí desse lado? Pronto, o mercado imobiliário, não é? Sim, eu ouço dizer, né? O que eu, por exemplo, eu tô em todos os lugares aí. O tempo todo eu tô numa cidade, tô na outra, eu ouço dizer. Uhum. Né? Alguns dizem que tá estabilizado. Mas o que eu tenho ouvido bastante agora é as pessoas dizerem que tá tendo mais dificuldade em encontrar produto. Mas essa história é mais antiga do que... não é? Entende? O mercado imobiliário parece muito mercado de alimentação. Quando é que o mercado de alimentação vai parar? Olha, o maior teste do mercado imobiliário chama-se Covid-19. Foi o maior teste. Cara, esse mercado não parou. Na hora que veio o Covid-19, eu coloquei a mão na testa e falei, vou ter que voltar pra Goiânia. Porque o mercado vai quebrar e não vai ter espaço. Ou seja, o mercado imobiliário vai quebrar e não vai ter espaço para os formadores. E foi uma oportunidade E foi quando o mercado mais cresceu, foi no Covid. E mesmo em termos de marketing, toda a gente com medo, não é? É uma reação natural, não é? Com medo, deixou de investir. Foi a melhor altura para quem investiu. Foi a melhor altura para quem investiu. É verdade. Ou seja, o mercado imobiliário não para. Não para. Ou seja, ele pode ter as suas ondas, como o mar, mas ele não seca. Ele não seca, mas ele tem suas ondas. Então ele tem seus altos e baixos. E as pessoas falam muitas vezes que no baixo é bom que muita gente, que ele às vezes está ali, anda a dormir no mercado, começa a sair. Uhum. Né? E fica aqueles que realmente estão jogando Champions League do negócio. Né?
E é isso que faz toda a diferença. Isso é bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Por exemplo, na minha turma agora, a penúltima, tava lá pessoas que faturam muito, e outras que ainda não faturam muito, mas que tem uma vontade, uma garra de fazer a coisa acontecer. Então, ou seja, pra mim é bom. Eu quero pessoas realmente que estejam ali 100% comprometidas. Sabe? E o mercado também, pro mercado isso é muito importante. É muito melhor você ter 3 pessoas que estão jogando aquilo a sério, que estão fazendo acontecer, do que 30 que estão ali andando a dormir, dando despesa pras agências e, sabe, custo de formação e uma série de coisas que muitas vezes... Tu estás mais por dentro. Eu tenho uma sensação, e pá, a minha audiência já sabe aquilo que eu penso. Achas que ainda há muito espaço para melhoria? Do mercado imobiliário? Sim. Você tá construindo isso. Você foi uma das primeiras pessoas que eu vi aí propagando o marketing digital do mercado imobiliário. Do mercado imobiliário. Ô, Bruno, tenho que te contar uma coisa. Tu colocaste 900 pessoas numa live. Tu repara, as Foi pessoas falam... absurdo. As pessoas falam assim, mas isso... Investiste muito para meter aquelas 900 pessoas. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. 60 euros. Sério? Durante todo o Tubarões Não Imobiliário. pode ser. 60 euros no tráfego. É Te sério? juro pela minha saúde. 60 euros no mercado do tráfego pago. Mais nada. Fizeste essa magia. Cara, é isso que eu ia te falar agora. Uma rapariga virou pra mim e falou assim, na brincadeira, mas você já viu, né? Brasileiro, chegou aí agora, quer sentar na janelinha. Eu falei assim, minha senhora, tem 7 anos que eu tô aqui. 7 anos a falar com pessoas. A maioria das pessoas que ia subir naquela live ali, a maioria eu conhecia já daquelas pessoas. Então são pessoas que já me conhecem. É mais ou menos a fase onde você rala 7 anos e o dia da formatura, sabe? O dia da formatura? Sim. Você tá ali 7 anos na faculdade e aí o dia da formatura tá toda a gente lá te olhando, seus pais, toda a gente. É esse dia. Então, ou seja, a live só foi isso. Foi tudo aquilo que eu, e não só eu, os tubarões, tudo aquilo que eles fizeram durante anos, tá? Eles sentaram naquela cadeira e toda a gente foi ali por quê? Porque queria aprender. Queria aprender com eles, já me conheciam. Então, ou seja, foi todo um trabalho, uma construção, não foi um resultado do nada. Foi algo ou seja, foi uma construção. Não só minha, né? Foi uma construção do tubarão, da pessoa que foi convidada, para poder estar ali. Agora, repara uma coisa. Essa senhora disse pra mim, acabou de chegar aí, tá sentada na janelinha. Eu sempre digo uma coisa que é assim, eu brinco isso nas palestras, eu falo, vou brincar com você aqui também. Eu fui um gênio ter feito os tubarões imobiliários, não foi? Foi, em termos de marketing. Mas repara numa coisa. As lives já existiam? Como ferramenta Já. do Instagram? Já. Então não fui eu que inventei as lives. Uhum. Os tubarões já existiam? Também já existiam, lá. estavam lá. As pessoas que queriam aprender com eles estavam lá? Tá bom. Onde é que tá a genialidade? O que eu fiz? Eu só uni os ingredientes. Atitude. Cai naquilo que no início da nossa conversa. A atitude. A roda do mercado imobiliário já foi inventada. Ou seja, não tem que ficar ali tentando reinventar. O que tem que ser feito agora é melhorar a roda, modernizar a roda, que é o que você tá fazendo. O seu trabalho do dia a dia de mostrar para as pessoas, olha, enquanto você bate uma porta, que isso tem que continuar fazendo, eu aprendi que sim, enquanto você bate uma porta, na internet você tá batendo 100. E você é o cara que tá fazendo isso. Você é o cara que tá começando a doutrinar a audiência, a malta toda, a repensar os comportamentos. Mas eu acho que muito do teu sucesso vem daquilo que tu falaste mesmo. Tu já tinhas uma reputação offline. E trouxeste a reputação para online. Foi de uma vez. E por isso que você assustou a malta. Porque, repara, antes dos tubarões, eu ligava a live e dava 3 pessoas. Era pra falar pros bonecos no online. Entende? Então, já existia aqui uma reputação no off. Eu acho que você falou a coisa certa. Já existia uma reputação invisível, que de uma hora pra outra, né? E também, os tubarões também tinham uma reputação invisível. Porque o Ricardo Rajani, se não me engano, naquela altura da live, ele tinha 2.500 pessoas no Instagram. Mas tinha um país inteiro que já ouviu falar sobre ele. O pessoal dentro do mercado. Toda a gente, 60 mil pessoas conhecem o Rajani. Então, ou seja, E olha, não patrocinei nada. 0 de tráfego. Foi, olha, pessoal, vai acontecer. Talvez se tivesse patrocinado, teria muito mais gente. Mas olha, vai ter essa pessoa aqui. Tem aí espaço para melhorias no próximo... Na próxima edição. Pois é. Olha, eu gostava de poder contar contigo. Então, ou seja, repara que quando a gente faz isto, até foi um teste interessante para ver a que nível de engajamento que as pessoas teriam. Porque, olha, você ter, no final de uma live, 120 menções de stories. 120. Da escala do Instagram. A live com o Lucas Valente teve 120 menções. 120 pessoas marcaram.
tiraram o print, me marcaram o Lucas e escreveu alguma coisa. Agora você pega nos stories dessas pessoas, dessas 120, que só tô falando de uma live, e pega e calcula. Se cada pessoa tiver, sei lá, uma média de 100 views que seja, olha a proporção disso, pá. Que tráfego pago paga isso. Claro, tráfego pago é brutal, mas eu tô falando de tráfego espontâneo. Então, ou seja, foi excelente pra gente poder medir a força de que foi isso. A força real que foi esse projeto. E que existe. Então, ou seja, e fora também, outro dia, agora parece que os meus haters começaram a aparecer. Pois, eu também já vi. Também já vi. Eu vi, né? Eu fiquei feliz. Tu sabes quem está por trás da página? Não. Eu também não. Oh, achei que você... Eu estava aqui com um ar de Pelo quem jeito sabia, que você não, falou, eu falei, quero saber. Mas teve umas pessoas aí que me disseram quem é a pessoa. Ai, foi? Mas eu não sei, né? Não sabe, né? É. Olha, Assim, apontam, né? Pois. Mas enfim, Não, de qualquer forma, adorei ter saído na página. Adorei, porque ele tem uma reputação do caraças, assim, um engajamento do caraças com o mercado imobiliário, ou seja, e a malta é piada, ou seja, é comédia do imobiliário. Então, ou seja, caiu ali numa parte de comédia. Ótimo. Mas, por exemplo, se você fosse entrar nos comentários, vieram comentários desnecessários, do tipo, essa gente que sai lá do seu país... Nem foi a publicação que foi mal, é mais os comentários. Não foi a publicação, foi para 3 comentários. De mais de 60 comentários, 3... Que foi ali mesmo, alguns até com preconceito, caraças, né? E aí, só que tem um detalhe. Eu recebi várias mensagens de WhatsApp de seguidores meus que entraram em contato com a agência do cara. Sabe? E pediram pro Facebook banir a página do cara. E foi muita gente. Então, ou seja, ao mesmo tempo que aparece desculpa o termo, uma pessoa infeliz, né? Aparece um infeliz, mas quando você vê, nossa, fogo... Você tem do outro lado 50, 100 pessoas ali te defendendo com unhas e dentes, tomando as suas dores. Portugueses, tomando minhas dores com unhas e dentes. Eu falei, fogo, eu tô no paraíso. Eu tô no melhor lugar do mundo pra se viver. Ou seja, eu nunca tive problema com isso aqui. Nunca tive problema de preconceito, nunca tive problema em nada. Agora, claro que você começa a fazer alguma coisa, você começa a impactar as pessoas, você começa a aparecer na internet, que é uma coisa que eu tava sentindo falta dos haters, e eles estão começando a aparecer. Eu sou a favor dos selos de verificação do Facebook. E eu considero que deveriam pedir tipo um documento, um BI, onde tu desses, enviasses para o Facebook, Instagram, etc. E eles verificavam e metiam tipo ali o selo azul de verificado de género. Esta é uma pessoa real. Para saber de facto quem está do outro lado. Porque a internet parece tipo terra sem lei. Uma pessoa nunca ninguém te dizia algo mal na cara. Sim, não na cara jamais. Nas redes sociais já parece, podes dizer tudo. Sim, jamais. E a vida das outras pessoas tem impacto. É chato. Uma pessoa está treinado, lê livros, tem conhecimento e não sei o quê, mas é sempre chato estar ali a levar com essas coisas. Eu sei disso, não é? Porque acho que até você chegou a mandar um comentário pra mim também. Sim. Eu recebi vários comentários como o teu. Eu me senti, como o Jorge Jesus disse, né? Uma frase, tão acarinhado pelas pessoas. Sabe, aquilo foi uma prova mesmo de carinho da audiência, carinho das pessoas que me acompanham. E fez com que eu despertasse dentro de mim, e nós estamos aqui produzindo muito conteúdo aqui, que é os planos para o futuro, né? Nós estamos produzindo muita coisa interessante para começar a soltar daqui para frente, sabe? Para as pessoas realmente se beneficiarem disso, porque eu, de fato, senti o carinho das pessoas nessa oportunidade aí da página, da publicação. Senti um carinho imenso, imenso. Muita gente mesmo apoiando, muita gente que lá está... que consumiram lá o conteúdo dos tubarões, que adoraram essa ideia dos tubarões, enfim. São coisas que agora toda gente tem feito as suas contribuições de maneiras diferentes, mas tem feito. E isso tem enriquecido muito o mercado imobiliário. Não aprende no mercado imobiliário hoje quem não quer. Não aprende mercado digital quem não quer, porque tem você que ensina. Você tem o quê? Uma comunidade? Já tive, já fechou, já não abro mais. Como é que hoje é um curso online? Era um curso online, tinha aulas todas as Quando é que você vai lá falar na comunidade? Pois, temos de marcar isso. Eu vou colocar lá em votação. Se votar lá o marketing digital, eu já te ligo na hora. Sim, o marketing digital, estás à vontade. Coisa boa. A malta precisa disso, pá. Precisa. E é aquilo que tu falaste. Só não aprende quem não quer. Já está tudo lá. E ainda por cima, super específico para o mercado deles. É que no início, quando a internet apareceu, o pessoal se calhar falava de PNL, mas não específico para o mercado imobiliário. Falava-se marketing digital, não é específico. Não. Agora é específico para aquelas pessoas. Exato. É o que a gente faz, agora, a gente estuda o segmento. Também não pode estar só na parte passiva, tem de ter atitude, que é aquilo que tu falaste também.
Sim. Aprender é uma parte, tipo, sei lá, tipo uns 20%, e depois tens de ir para o campo de batalha e aplicar aquilo que estás a aprender. Porque tem uma pessoa que dá justificativas e esconde-se atrás do conteúdo. Sim. Aqueles excelentes alunos que havia na turma, eles apontavam tudo, e depois tu vais a ver na prática, então, como é Cadê? que é? Onde é que está Pois, os resultados? Agora aprendeste, tudo bem, ok, estás aqui, estás a fazer esta parte, é super importante, mas agora tens de fazer aquela tua prospecção, tens de andar na rua, tens de ir para a internet, tens de fazer as coisas acontecer. Agora- Mas diz-me uma coisa, aquilo teve um impacto grande em termos de alunos dentro da tua comunidade. E teve esse resultado depois também se viu no offline, ou seja, como ficaste com aquela live com tantas pessoas, tiveste mais convites para ir palestrar no offline? Cara, eu chorei no carro. A sério? Depois que a gente começou as lives, a primeira palestra que eu fui dar, eu cheguei nesse lugar e eu já estava habituado há 7 anos. Olá, pessoal. Muito prazer, eu sou o Wilson Cesário, tô aqui há 7 anos, eu faço isso, eu falo aquilo, eu ajudo você a fazer isso. Pá, quando eu cheguei depois dos tubarões, quando eu cheguei nessa agência, pessoal, boa tarde, eu sou a Malta, a gente já sabe quem você é. Ó, papá, que coisa, que satisfação imensa, pá. A gente já sabe quem você é. As pessoas já estavam me recebendo já de braços abertos. Aí no final a gente foi fazer uma foto, né? Aí o pessoal, não, vamos fazer uma coisa diferente. Aí colocaram pra filmar e o pessoal deu ideia. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Tubarões do imobiliário. Eu falei. Aí quando eu vi que de norte a sul a Malta tava falando a mesma coisa. O pessoal, já tens pessoas a abordar-te assim que tu não conheces na rua? Não. Cara, na rua ainda não. Mas, no salão do imobiliário? Eu imagino que aí tenha sido. O salão do imobiliário foi o teste, né? Pra ver o alcance disso. Então, quando eu cheguei no salão do imobiliário, eu fui também muito bem recebido pelas pessoas, né? Naquela semana do salão, era pra eu voltar, tinha que ficar na segunda e terça-feira em Lisboa. Então, eu cheguei no salão na sexta, então eu ia ficar no salão na sexta, sábado, e domingo eu ia ficar em Lisboa, e segunda e terça. E terça-feira à noite eu voltaria. Cara, naquela semana do salão do imobiliário, eu voltei só no sábado, no outro sábado. Sempre palestras e os brokers me recebiam, me abraçavam. Quero que você vá na minha agência. Quando é que você tem disponibilidade? Essa semana eu tô em Lisboa. Então eu já fechava tudo lá na hora. Então o impacto no offline também foi muito forte. Né? Então, ou seja, agora as pessoas querem, as pessoas conhecem na internet. A internet tem essa ideia que parece televisão, né? É, parece televisão. Cara, parece televisão. Por exemplo, eu tava louco pra te conhecer mesmo. Pessoalmente, a gente só fala por mensagem. É estranho, e eu te acompanho seus vídeos, eu coloco lá. Ou seja, eu tô sempre ali acompanhando você e eu preciso conhecer o Bruno. Desde aquela época que você fez aquela publicação e que você mencionou lá o nome. Aquilo é muito bom, hein? Aquilo é muito bom. Pá, aquele dia eu ganhei 150 seguidores. Então, ou seja, eu falei, fogo, mas ele tem uma capacidade de engajamento com o público dele que é uma coisa absurda. Então, ou seja, desde aquele dia eu queria te conhecer, poder ter a oportunidade de estar contigo aqui é maravilhoso. Então, ou seja... Foi então, em 2 em 1, a gente tá aqui a trabalho e conhecendo. Pois, que a internet tem essa força, né? É. Tipo, meio que cria aquela coisa no nosso imaginário, né? A gente quer se aproximar daquela pessoa que a gente só vê na telinha, a gente só acompanha na telinha. Então, quando eu chego na agência, sinto esse carinho das pessoas, E né? tu sentiste isso no salão imobiliário, de E certeza. senti isso no salão imobiliário. Foi uma coisa mesmo impressionante, pá. É. Foi uma coisa impressionante. O tempo todo... Olha, pra você ter noção, uma rapariga falou assim pra mim, olha, eu tô aqui no stand tal. Aí eu falei, eu tô aqui, anda cá que eu quero te apresentar o fulano de tal. Eu falei, tá bom. E aí, cara, era um percurso de quê? De alguns metros. Cara, eu levei 1 hora pra chegar lá. Parava aqui, parava ali, parava aqui, conversava com até chegar lá 1 hora. Foi uma satisfação imensa, pá. Fiquei mesmo muito feliz. Olha, a produção vai dar cabo de mim, que nós... Há quanto tempo aqui está a produção? 1h10. 1h10. Senão daqui a pouco o Tiago aumenta-me o cachê. Boa. Mas, Wilson, uma mensagem para o pessoal que talvez possa estar numa situação mais complicada, mesmo a nível financeiro, estar naquela situação que tu me falaste mesmo no início do podcast. Uma mensagem que tu deixarias aí para o pessoal. Primeiro, se a pessoa for um consultor de imobiliário, procure o melhor consultor da agência. Sabe? E tira alguns dias pra estar do lado dessa pessoa. Aprende com ela. Ande com ela. Fale com ela. Veja ela atender o telefone. Veja como ela senta na cadeira. Veja como ela aperta a mão das pessoas. Veja como ela negocia com as pessoas. Veja como que ela lida com as situações, com os medos, com as pressões. Coloca a tua mente em contato com essa pessoa. Eu tenho certeza que por aí vai começar a destravar
vai começar a desbloquear muita coisa que tá aqui, ó, fazendo você acreditar que você não tem jeito pra isso, fazendo você acreditar que, infelizmente, o teu dinheiro vai acabar, você precisa de procurar outra coisa no mercado. Então, você precisa conviver um tempo com essa pessoa. Até mesmo pra você começar a encontrar saídas que você não tem. Se você tá sem saída, você acha que você não tem... A tua mente tá bloqueada. Então, a melhor maneira de você desbloquear a tua mente é você estar em contato com essas pessoas. Agora, estar em contato com essas pessoas é uma estratégia de várias que eu tô aqui te dando pra você alterar isto, né? E desistir é uma opção. Mas existem outras 99 opções. Mas você sabe por que você desiste? Porque é a mais fácil, é a mais conhecida. Mas infelizmente é a pior de todas, porque vai te levar para aquele lugar onde você já esteve e não queria estar. Então a melhor solução é você explorar outras 99. Eu te dei uma. Faz o que eu tô te falando. E a segunda que eu pudesse te dar uma segunda estratégia, eu diria, acelera, porque isso funcionou comigo. O que é acelerar? Quantas ligações você faz por dia? 10? Faz 100. O que é que te impede? O que é que te impede? Leia o livro do Grant Cardone, 10x, tá na FENAC. Já vi esse. Já viu? Então tudo que você olhar, 10 vezes. Sabe? Leia o livro do Gary Keller, que é um cara fenomenal. Esse ainda não li, mas está na minha lista. Ou seja, mira alto. Mira 1 milhão. Mira 1 milhão. Hoje você fatura 10, mas mira 1 milhão. Mira 1 milhão e acredita. E performa pra isso. E aí imagina que chega no final do ano você faturou 150. Opa, faturava 10, passou a faturar 150, mas a meta era 1 milhão. Olha a cara de frustração de não ter alcançado 1 milhão. Você melhorou muito. Mas você não conseguiu esse ano 150, 1 milhão. Mas depois vai conseguir 200, 300, 400. Mas a mente que foca 1 milhão, parece que tudo se ajeita, parece que tudo se ajusta pra você chegar lá. Mira alto. Mira alto. Não tenha dó de mirar, não tenha dó de sonhar. Sonha não paga conta. Sabe? Programa tua mente pra sonhar, pra poder chegar lá no topo mesmo. Agora, tem uma coisa acerca do topo, pra gente poder finalizar. Quando Edmund Hillary decidiu que chegaria no pico do Everest, existia uma crença em torno do Everest que era: quem sobe não volta mais. Ele tentou uma vez e quase morreu. E as pessoas apontaram o dedo na cara dele e falou: tá vendo? Você é um teimoso de... pra não falar uma besteira aqui, né? E quase morreu. Pois ele se preparou melhor, voltou lá de novo, contra tudo e todos. Tem fase da nossa vida que só a gente tem que acreditar na gente. Tem fase das nossas vidas que as pessoas não acreditam em você. Mas você precisa acreditar. Você tem que acreditar em você. E ele acreditou nele. E foi. E se transformou o primeiro homem no mundo a pisar seus pés no topo. Tirou uma selfie, fez uma live e entrou pra história. E agora virou rota turística lá pra cima. Agora já toda a gente vai. Faz sentido? O primeiro desbravou o caminho. Exatamente. Então, ou seja, o que existe entre você e o topo é uma crença. A crença que tá dentro da sua cabeça e na cabeça das pessoas que você convive. Aprende a ver essas crenças, aprende a eliminar essas crenças e dá o seu melhor daqui pra frente. Atitude. Atitude recruta o conhecimento necessário pra você chegar lá. O conhecimento necessário vai criar estratégia. A estratégia é fazer aquilo que parece ser muito difícil ser simples. Como lavar os dentes. Faturar 1 milhão e lavar os dentes tem o mesmo nível de dificuldade. Ah, Wilson, não. Lavar os dentes é super fácil. Então fala pra uma criança de 1 ano que nunca lavou os dentes. Primeiro, ela não tem o porquê de lavar os dentes. Ela não tem esse porquê. E segundo, sabe por que ela aprendeu a lavar os dentes? Porque ela viu papai e mamãe lavar os dentes e ter resultados incríveis com essa atividade. Então ela viu. Então, se você quer chegar no 1 milhão, comece a olhar para as pessoas que faturam 1 milhão. Comece a andar com as pessoas que faturam 1 milhão. E você também vai chegar lá. Nós partilhamos da mesma neurologia. O sucesso deixa pistas. Mas quem anda a dormir não consegue enxergar essas pistas. Mas pessoas com atitude, como você, Bruno, conseguem enxergar essas pistas, conseguem hackear essas pistas, conseguem colocar em prática e fazer talvez até melhor do que as pessoas que lá já estão fizeram. Eu disse que podia tomar café e que estava aqui e dava o episódio todo. Eu acho que só utilizamos aqui esta câmera, não precisava de... Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço, Como é que Bruno. o pessoal te pode encontrar nas redes sociais? No Instagram, tô lá, é minha casa. É só um? Só Arroba o Instagram? Wilson Cesário, @Wilson Cesário. Por Ok. lá a malta já me encontra. Tá bem. Tá? E no Facebook também, que eu não tenho muita... Não utilizo. Publicas Eu- logo nos é dois, porque não eu é? publico no Instagram, já joga pro Pois. Facebook, mas eu não interajo muito no Facebook, confesso. Ok. Tá? Mas eu também tenho meu perfil pessoal, que se você mandar um message, chega pra mim, tá? No meu Instagram, tem lá, manda uma mensagem pra mim no direct, eu vejo todas as mensagens do direct, até aquelas mensagens que eu recebia nas lives, que eram centenas,
Teve uma época, uma live lá do Lucas lá, deu mais de 350 mensagem. Nunca vi. Ó, 350 pontinhos, contei. Fora aquelas as menções, foi uma coisa mesmo incrível. Então eu leio todas, passo 2 dias, mas leio. Então manda mensagem pra mim lá que eu... Bora. Muito obrigado, Wilson. Tamo junto? Olha, muito obrigado. Eu depois tenho de ver para aparecer na comunidade. Boa. Olha, espero poder contar contigo. Espetáculo. Pessoal, também vou deixar aqui o link do Instagram do Wilson aqui embaixo na descrição. Vocês já sabem, deem um like no vídeo, subscrevam o canal e a gente vê-se na próxima sexta-feira às 16. Um abraço.